Senhoras, senhores, senhoritas, moços, moças, rapazes e hoje, exceto crianças sob hipótese alguma, porque o assunto é para maiores de idade, bem-vindas e bem-vindos ao Dilemas! E aí, Luanda Barros, tudo bom? Tudo ótimo. Quer dizer que o assunto hoje é quente? Hoje, o Dilemas pode mudar o nome para se transformar em Eita, o podcast. O podcast que fala. O tema hoje do Dilemas é o seguinte. Não, primeiro a vinheta maravilhosa. Vai, Cabode. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, Dilemas. podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Pronto, voltamos. Vinheta incrível, mas o tema hoje é Eita atrás de Eita. Vamos direto ao ponto? Vamos, por favor. Porque o ponto é o mais difícil de achar? É dificílimo. Então vamos falar do ponto. O assunto hoje aqui do Dilemas é monogamia. Porra! Nem Como é que as sabemos, meninas gente. falam? Jinx? Jinx. É. Jinx, aí você fica sem falar. Aí a pessoa tem que falar seu nome 3 vezes, né? Assim? Pedro. Ok, Luanda. Pronto. Ó, vou começar isso aqui lendo o dilema do Enzo. Ai. Enzo mandou um textão pra gente. Brilha. E aí no final ele diz assim: o dilema é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? É possível se sentir metade completo com uma e metade completo com a outra? Ou seja, dois perfis diferentes e que te preenchem o peito em situações distintas, momentos diferentes? Eita, Enzo maroto. Mas eu gostei do complemento dele. Ele diz assim: obviamente, vocês não são psicólogos e o programa não é terapia, mas acredito ser um tema interessante e que atinge adolescentes inexperientes e adultos cascudos e formados. Acho que ele tá certo. Ele tá certo no que tange a questão da psicologia e da terapia, mas acredito que ele esteja errado porque ele não está vendo onde estamos gravando. Estamos gravando hoje, especialmente no divã. Então, tá tudo certo. Vamos falar sobre isso, Enzo. Mas digo mais, fora o Enzo, duas Valentinas, querida Luanda Barros Fonseca, também trouxeram este tema à tona. De jeitos diferentes. Maneiras diferentes, mas com um amor imenso, quer ver? Fala aí. A uma Valentina, ela conta toda a sua trajetória com recheios de profundo carinho conosco. Sim, né? fofa, Muito bonito, amada. fofa. Você chama fofa. E no final, quando ela traz o dilema, ela fala da seguinte forma: então, Lua e Peu, e quando a gente admira muito outras pessoas e até rola aquela vontade de um poliamor sincero e cheio do carinho, fofa, mesmo que esporádico ou por uma vez, advirto, isto não é uma cantada, abre parênteses, mas poderia ser, fecha parênteses. Já rolou a conversa entre vocês de prazer com mais pessoas e juntos porque brincar junto é mais massa? Queria pensar sobre isso, a vida é tão cheia de pessoas incríveis. Fofa, Valentina. E a Valentina 2, pampararã, A Valentina 2 mandou um e-mail com vários dilemas. Vários. Ela veio, ela tava querendo pautar a gente por um ano. Mas aí lá no final ela assume que tem um grande dilema na relação dela com o parceiro, né? E ela fala o seguinte: eu e meu parceiro conversamos sobre a não monogamia e já nos permitimos vários tipos de experiências diferentes. O que são experiências diferentes? É fazer uma horta comunitária? Não, acredito que não. A leveza dos relacionamentos novos e frugais me atrai muito. Sinto falta de um sentimento de paixão, de energia do estar apaixonada e viver isso com a outra pessoa, ao mesmo tempo em que amo a profundidade das raízes que criamos, ela e o parceiro, no caso, neste relacionamento. Pode existir os dois? Ela pergunta. Como resolver o dilema leve dessas relações novas, despretensiosas, versus, adoro versus, a profundidade do relacionamento longo? Luanda, você pode começar. Eita! Vai lá, começa aí. Já que, né, estamos aqui, eu não tô fazendo nada, você também. Nossa, gente, você nem por onde começar esse dilema?
Bom, então já que eu não sei por onde começar, vou começar pelo começo, né? O dilema 1 do Enzo, que ele pergunta, é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Eu acho que sim. Eu acho que sim também. Até mais? Acho que sim. Até mais. E aí, ó, não vamos entrar aqui jamais em nenhum tipo de julgamento, tá, gente? Assim, é bom, é possível, não é possível? Eu acho que é possível. É bom, é ruim, cabe, não cabe, você tá afim, você não tá, aí são outros 500. Mas pensando na pergunta, eu acho que é possível sim. Você acha que a pessoa precisa fazer um curso de administração de empresas? Cara, aí totalmente sim. Porque aí eu vou pra minha questão quando eu penso nisso. Fala qual é a sua questão, por favor, tô curioso. Que eu acho que conversa muito com esse dilema da segunda Valentina, que é o tanto de energia que a gente gasta pra dar conta de todos esses relacionamentos nas nossas vidas. Sim, na empreitada. Na empreitada, desde a paquera até a concretização. Certo. O que na psicologia, apesar de não sermos psicólogos, fala do trânsito entre o desejo e a vontade, a materialização. Confere? Confere. Os titãs falavam isso em comida. Desejo, necessidade e vontade. Olha, Isso. titãs. Era bom. Era bom, foi bom. Era bom. Foi bom. Mas então eu acho que é possível sim. Acho que a gente, de onde a gente vem, pensando em nós dois, de onde a gente vem, nós somos de Recife, não sei se vocês já notaram pelo nosso sotaque. Muita gente pergunta se eu sou de Floripa, sabia? Então, de onde a gente vem, o machismo ele é algo que impera, né, muito forte, é muito enraizado. E a maneira como a gente enxerga as famílias é casa grande, é a família, né, patriarcal, é a família que ela é comandada pelo homem, é a família onde a mulher é subserviente, é a família que tem muitos filhos. Então, a gente cresceu com essa imagem muito forte. Eu cresci com essa imagem muito forte. Também. Né? Então, desconstruir isso, entendendo que isso é possível que aconteça, é possível que sim, a gente se apaixone por mais de uma pessoa, é possível sim a gente estar em relações que são relações duradouras e sólidas e ainda assim outras pessoas aparecerem, interferirem nesse processo, é uma desconstrução enorme. Mas eu, particularmente, morro de preguiça só de pensar. Tá, suponhamos que você tenha 4 filhos, Luana. Exato. Suponhamos, você tem 4 filhos. Aí aparecem misturando aqui os dilemas todos, né? Porque, veja, o princípio do pensamento ali do Enzo, quando ele fala da questão de gostar de duas pessoas ao mesmo tempo, e aí vem as questões de monogamia, não monogamia, poliamor, isso parte de uma premissa que é você está atento às pessoas. Essa é uma característica nossa. A gente está atento às pessoas, a gente se apaixona pelas pessoas. Homens e mulheres. Sim. A gente. Daí a isso ser transformado em vontade, em necessidade, em vontade de materialização, etc., tem esse processo dessa administração. Por isso que eu brinquei com o curso. Agora, tem um negócio que no caso com 4 filhos, de verdade, eu fico pensando muito em logística, sabe? Porque quando parte dessa materialização, beleza, o combinado vamos supor que o combinado seja, não podemos viver essas aventuras desde que haja uma clareza, né? Para todos. Porque no caso dele não fica explícito quando ele diz é possível amar, se há uma clareza para as duas pessoas com quem ele está se relacionando que isso acontece. O que pra mim é o problema. É o definidor. É o definidor do pacto. Porque se o pacto estabelecido do Enzo com essas duas pessoas for, porra, vamos viver essa história da gente, mas vamos viver outras histórias e elas também estarem livres para viver isso, me parece um acordo muito, muito possível de fazer. Sim. Ele não falou quantos filhos e se filhos ele tem. No caso da gente, de verdade, a primeira coisa que eu penso é assim, como somos pessoas que nos apaixonamos e a gente nutre amizades, né, poderosas, com pessoas maravilhosas, a gente fica olhando pra isso e eu fico pensando assim, caramba, tá, mas em que hora isso acontece, velho? Aí a gente volta naquele dilema onde a gente falou sobre transar ou dormir. Imagina, transar, dormir, transar com o parceiro, transar com outros parceiros. Fora ou esse parceiro incluso. E aí filha e acordar no dia seguinte pra levar pra escola. Não consigo ver isso hoje acontecendo na minha própria vida. No entanto, nossos filhos vão crescer e eu espero estar casada com você até lá. Eu também. Então, será que isso vai ser uma conversa que a gente vai ter daqui a 10 anos? Puta, e agora? Estamos aqui,
juntos há 25 anos, como é que a gente faz pra se reinventar nesse casamento? Acho absolutamente possível. Sim. Até porque, pra mim, Luanda, o sexo é uma energia que ela é muito importante. Eu preciso dar atenção a isso na minha vida, porque pra mim diz sobre a minha força produtiva, inclusive. Então eu relaciono muito essas duas coisas. Você tá produzindo muito? Eu tô produzindo loucamente. Olha, tá bom. Eu penso nessa logística porque assim, eu sou essa pessoa e como diz uma amiga de Luanda chamada Valentina, lá das Minas Gerais, Belo Horizonte, ela diz assim, você casou sabendo. Ela não disse pra você, Ela né? diz, Casou sabendo. Eu sempre fui uma pessoa de me apaixonar muito pelas pessoas. É. Mesmo. E gosto de nutrir as relações e eu sou uma pessoa muito do tato. Beijo, abraço. Beijo, abraço. E isso eu tô falando com amigas e com amigos. Poucos amigos eu tenho, por exemplo, o hábito de, sei lá, dar um selinho. Poucos. Lembrei de alguns, poucos. 2. E entre mulheres isso é uma coisa mais comum, natural, exatamente. Mas o que eu falo é que esses afetos, quando se aprofundam mais, principalmente com essas pessoas que a gente já admira, como alguém falou, não sei se foi uma Valentina aqui, foi a Valentina que falou, porque tem tanta gente incrível no mundo, tem mesmo, vira uma questão que é muito boa de se falar entre os casais. Porque você traz essa herança da gente de Pernambuco, um estado machista, mas a gente saiu de lá há muito tempo. A gente conviveu com tantas outras diferentes culturas e relações, etc., que a gente viu. E chegamos a um ponto que é assim. E essas pessoas que a gente admira e que a gente tem esse tato e traz pra perto e se envolve afetivamente, isso se aprofunda, A respeito do caso do Enzo, eu acho que a questão básica ali é a clareza do pacto. Porque se há uma clareza do pacto, tudo bem. Já nas duas Valentinas são questões que tangem ao mesmo dilema, mas vêm de outras naturezas. Uma das Valentinas, ela fala o poliamor. E por poliamor, e aí me perdoem a ignorância, porque, de novo, eu vi rúcula pela primeira vez numa salada aos 27. Poliamor, eu ouvi falar em poliamor por uma música do meu querido, um querido compositor e cantor pernambucano chamado Enzo, que ele tem uma música chamada Poliamor. Foi aí que eu vi. Aí apareceu uma série na TV, lembra disso? No canal fechado, que falava sobre poliamor, GNT. E quando eu olhava aquilo, o poliamor pra mim significava uma convivência no mesmo ambiente. Posso estar enganado, me perdoem, mas eu quero trazer pra essa questão. Cara, eu não consigo nem pensar o que significa literalmente o poliamor. Mesmo assim, eu não tenho essa referência. É novo pra mim isso. Eu vi muito isso, sabe? Nessa série e até conversando com esse compositor, que é um grande amigo que eu gosto muito. Procurem o trabalho dele no Spotify, você bota lá Enzo Poliamor. Tem isso que é assim, essa questão da convivência no mesmo ambiente. Não, quer ver uma coisa super nova pra gente, mas que acontece? A gente conhece uma pessoa que eu não vou identificar o locus, certo, porque aí vai ficar muito explícito, mas que ele vive uma relação com... Ele tem um trisal, ele faz parte de um trisal. Lembra? Lembro. Lembrou quem é, pronto. Mas são aquelas 3 pessoas convivendo juntas. Sim. Não tem criança naquele não tem ambiente. Filhos, não tem... Mas imagina... Mas poderia ter, gente. Poderia, né? Mas é isso que eu tô me perguntando entre a gente aqui. Imagina, a gente tem João, Irene, Tereza e Joaquim e de repente a gente tem Enzo ou Valentina aqui no meio. Caraca, que confusão. Aí acorda, bom dia, Valentina. Cadê a outra Valentina? Não, tá lá embaixo. Ai, não sei o que. E as crianças perguntando, mãe, pai, e Valentina? Ou Enzo? Como é que explica? Mas eu acho, Peu, que quando a gente tá aberto e disponível para esse tipo de coisa, essas coisas elas são naturalizadas. Você se apaixonou por uma figura e você propôs isso aqui pra mim e você disse assim, vamos? E eu digo, vamos, porque eu também me abri pra essa possibilidade. E aí eu acho que como isso se desenrola na família, de verdade, eu acho que eu acho que flui. Porque a gente banca. Certo. E a gente banca socialmente, entendeu? A gente banca entre a gente banca com as crianças e a gente banca pro mundo, porque a gente acredita naquilo, porque a gente quer se permitir viver aquilo. E as crianças crescem com essa referência, ou seja, elas não têm nenhum estranhamento a isso que tá colocado na relação. Dá trabalho? Nossa, deve dar muito trabalho. Deve dar muito trabalho. Gente, eu tenho 44 anos, eu penso na minha saúde sexual. Eu não consigo não, eu acho.
Mas eu acho que se a gente normatiza isso pra gente, em primeiro lugar, se a gente acorda isso como um casal, eu acho que as crianças elas vão vivendo aquilo de um jeito muito fluido. Não acho que vira um problema, não, sinceramente. Posso estar enganada. Talvez a terapia tenha que ser mais... né, um investimento em terapia quando crescer pra organizar todos aqueles pensamentos e todas aquelas pessoas entrando e saindo dentro de casa. Talvez tenha que ser um investimento mais pesado na terapia. Sim. Ao invés de uma vez por semana, a pessoa tem que estar lá 3 vezes por semana. Mas assim... Entendi. Poder, eu acho que é possível, eu acho que é possível. Uma pergunta técnica que Jung recebe por direitos autorais... Porque nesse caso você vai pagar o dobro ali pro seu psicanalista, então, né? Vamos ver. Tem uma coisa que é super interessante que é posta por uma das Valentinas, que é, beleza, se a monogamia for o acordo, o que é que acontece quando um parceiro percebe a conexão do outro parceiro com outra pessoa? Se rola ciúme. Claro que rola. Rola ciúme. Mas e aí se você atravessa essa fronteira? Se a gente atravessa essa fronteira do Aí ciúme rola a interno? dor. Rola a dor? É. A dor? Se atravessa a... Não entendi, então, desculpa. Não, Repete. Não, eu devo ter perguntado mal. Eu pergunto o seguinte: tem esse primeiro momento que num pacto de monogamia, quando você percebe o parceiro do outro envolvido com alguém, rola o ciúme. Isso. Isso meio que fica ali, fica posto quase. Mas se você que sente esse ciúme atravessa isso, atravessa esse ciúme... Não atravessa? Ela tá fazendo uma careta, gente. Não sei se atravessa, assim, porque ciúme não é um negócio fácil de atravessar. Não é. Ciúme não é um negócio fácil de atravessar. No entanto, entendo hoje também, depois de muitos anos de casada e da maturidade, do tempo, que essa relação de posse, né, que o ciúme coloca, né, o ciúme ele vem para reafirmar a posse sobre o outro. Então essa relação de posse ela não é boa, ela não é saudável. Que o bom mesmo, o ideal mesmo, é que a gente mantenha relações tão livres no sentido de ver o outro e saber o que a gente tem um com o outro, que tá tudo bem o outro ir, o outro admirar pessoas e gostar de pessoas. E aí, dependendo do pacto que se estabelece, essas linhas são cruzadas ou não. Sempre com diálogo enquanto as coisas estão acontecendo. Senhoras e senhores, atenção, favor. Né? Não quero dar spoiler sobre a vida de vocês, mas é bom que esse cara... Porque aí sem o diálogo, a gente vai pra traição. E aí traição é uma bosta. É insustentável. Insustentável. Traição é muito ruim. Traição... Não, traição não. Insustentável. Veja, eu vou fazer uma proposta da gente fazer uma confissão de adolescente, já propondo, e como a gravação vai ao vivo mesmo, vamos embora. Eu tenho uma confissão de adolescente que é: a gente falou muito sobre isso numa determinada época da nossa vida, em que a gente estava regido pelo... Tédio. A gente falou sobre isso, dizer assim, e se rola colocar uma pessoa? Rola, fulana, né? Putz, fulana, pode ser, poxa, pode ser. Só que a gente nunca levou essa história adiante. Porque eu também fico sem saber como é que leva um negócio desse adiante? Quem dá em cima de quem? Quem convida pra onde? Eu acho que tem que ter muita disposição pra você atravessar essa fronteira. Gente, manda e-mail contando como é que faz. Eu tô falando sério. Não. Aliás, isso é muito legal. Isso tá sendo incrível do Dilemas. Ai, muito. Porque a gente tem essa conversa aqui, eu e Pedro, né? Com vocês aí que estão ouvindo a gente. E depois as pessoas querem participar da conversa e elas mandam e-mails sensacionais, onde os dilemas eles continuam sendo debatidos por e-mail. Então, muito obrigada. Que bom que isso está acontecendo. É verdade. oi@pedrinhofonseca.com.br e luabarros@redeamparo.com.br. A gente falou sobre isso regido pelo tédio, né? Mas a pauta não é o tédio. Não. Porque você não precisa estar entediado para se interessar por alguém e querer fazer com que coisas novas aconteçam, porque há muitas pessoas incríveis no mundo, como colocou bem nossa querida amiga Valentina. Certo? Certo. Eu tô pensando numa amiga Valentina ouvindo, uma amiga nossa, Valentina, ouvindo esse Dilemas. E ela de Belo Horizonte? Não. Lá de Recife mesmo. Ela tá dizendo assim, vocês são doidos. Tem que ter muita maturidade. Tem que não gostar um do outro. Eu não sei casar Valentina, não. Tô tentando. Sabe. Sei? Dá uma pista. Dá uma pistinha. Essa Valentina tem filhos? Tem filhos. Tem filhos? Ela tem uma proximidade familiar com a gente? Quase. Enfim. Tá. Mas eu acho que tem esse julgamento também, né? As pessoas, elas entendem que o casamento, ele precisa acontecer de um determinado jeito. Que as relações, elas acontecem só de um jeito. Então, pra mim...
Hoje, o grande desafio, e não é desafio, mas tem sido bonito de ver e de perceber que existem infinitas possibilidades que eu não necessariamente me sinto pronta ou preparada, ou mesmo com vontade de experimentar, mas que eu olho e digo, cara, é possível. A terceira Valentina traz um ponto que é super interessante sobre isso, que é o seguinte. Ela fala que na questão dela e do parceiro, eles já experimentaram várias coisas. Certo. Eu só fico pensando em brinquedo nessa hora. Eles já experimentaram várias coisas. Só que ela coloca a seguinte questão. Não encontro mais o fervor da paixão nessa relação, mas amo a profundidade com ele. Então me parece uma questão de ocupação de um espaço que deixou de ser ocupado. Porque talvez se ela tivesse ainda, porque certamente já teve, se ela tivesse ainda nessa relação profunda, esse fervor da paixão, talvez ela não tivesse colocado, talvez uma hipótese, não tivesse colocado isso como dilema para a relação dela. Quando ela fala que eles já experimentaram várias coisas. Tô gaguejando hoje, é o tema, eu acho. Estão experimentando várias coisas. E ela fala assim, eu queria buscar essa paixão em outro alguém. O que é que vocês pensam sobre isso? Mas será que... Não, a gente já falou também sobre isso, assim, o desafio de você estar muito tempo numa relação e de você se manter apaixonado, você se manter descobrindo e redescobrindo aquela pessoa, que isso dá um super trabalho. Acredito que dá o mesmo trabalho do que buscar tapar esse buraco, essa vontade de se sentir apaixonado com outras pessoas. Entendi, amei esse raciocínio. Adorei isso, de ter o mesmo trabalho, ter a mesma força de vontade para nutrir essa paixão de um lado ou do outro, dentro e fora. Ou seja, dentro e fora vira uma escolha. Onde é melhor botar essa força de vontade, onde vai dar mais prazer? Porque pode ser que ela sinta que não sente mais vontade de fazer isso com o parceiro, que ela tem essa profundidade. Pode ser, e tudo bem. E aí, se ela quiser manter esse fervor da paixão, daquela coisa de se pegar e sei lá onde, não sei, gente. Olha, eu tô encaretando, desculpa. Casada há muitos anos. Não, vai, fala. Frequência de balada abaixo de 0, né? Mas não sei, quando eu penso, esse fervor da paixão, eu tô pensando numa pegação louca. Certo. Tá? Você tá numa balada, você pegou a pessoa, você tá curtindo, você tá beijando loucamente. Eu entendo, quando eu penso na minha vida, quando eu penso na minha relação, que dá muito trabalho você também fazer esse movimento fora de casa. E eu, particularmente, eu escolhi olhar pra você e tentar buscar isso com você. De me apaixonar, de propor coisas, de sair e dançar. Não sei, já me perdi nesse raciocínio. Esse devia ser filmado. Esse episódio do Dilemas precisa ser filmado, porque minha companheira Luanda Barros tá fazendo umas caras maravilhosas. Porque tô tentando pensar como é isso, porque de verdade é distante de mim. Sim. A gente tá casada há muitos anos e eu sempre mantive a atenção muito focada em você. Quando a atenção não estava focada em você, estava focada nas crianças. Quando não estava focado nas crianças, estava focado no trabalho. E o meu trabalho sempre aconteceu, sempre não, mas nos últimos anos ele vem acontecendo muito centrado em mim. Então eu não tô lidando com pessoas o tempo inteiro, não encontro pessoas o tempo inteiro. Não tem essa coisa do ambiente de trabalho onde essas paixões podem surgir, onde essas relações novas podem acontecer, ou uma sala de aula. Não, eu tô muito focada aqui, minha atenção tá muito aqui dentro. Então eu busco tá olhando pra você, tá olhando pra minha vida, não tô pensando o que tá faltando. E isso não é um julgamento, tá? Sim, isso não é uma crítica a quem busca, a quem tá olhando pra fora, porque às vezes é importante pra você buscar olhar pra fora, porque ali tá ruim, ali você já tentou, não deu, aquele caldo não tá mais rolando e você precisa ser feliz, gente. No final do dia, de verdade, eu acredito que é sobre a gente buscar maneiras de se satisfazer e de se sentir feliz. A minha fala aqui agora, minha recomendação aqui agora é o que eu sinto, né? Quando você estiver olhando para fora para essas pessoas incríveis e descobrir esse fervor da paixão por outras pessoas admiráveis e etc., primeira coisa a se fazer, traga essa conversa para dentro de casa. Porque ir para o campo da quebra do pacto, te falo, é uma bosta. É uma bosta. Se tivesse pi, seria um monte de pi agora. É uma bosta, é uma merda. É uma merda.
olhar pra fora e não ter isso dialogado. Pode não fazer parte do seu pacto e a partir desse diálogo pode vir a fazer. Exato, porque as relações podem se transformar. Podem se transformar. E aí talvez seja uma escolha que dê menos trabalho, como você colocou, porque a partir do diálogo pode haver um entendimento mais completo sobre essa felicidade do outro, que também para você pode ser um momento de descoberta. E ó que massa isso pode ser. Exato, para a relação, para que ela tenha mais longevidade, inclusive. Né? Você traz aquele diálogo para a relação, você traz aquela possibilidade para a relação e os dois acham que dá. Esse pacto ele pode ser mudado. Olhando agora, depois dessa conversa da gente, para esses 3 dilemas do Enzo e das 2 Valentinas, eu responderia sim para absolutamente tudo que eles colocaram. Eu também. Tudo. O Enzo lá, quando ele pergunta, é possível estar apaixonado por 2 pessoas? Claro, velho, que é. Você não tá? É. Então é possível. Estabeleça um pacto diante disso com essas pessoas que tenha clareza para que vocês se amem, mesmo que as duas, por exemplo, não se relacionem entre si, mas que havendo clareza para as duas e se elas toparem viver isso com você, elas também se apaixonem por outros caras ou por outras mulheres, que isso seja vivido por todos que estão ali. No caso da Valentina número 1, quando ela fala, porra, tem tanta gente incrível no mundo. Tem mesmo. O poliamor tem mesmo. Pô, velho, viva isso, vamos viver isso. Se isso aparece, se isso surge na sua jornada... Só uma coisa que a gente fala quando a gente fala desse dilema da Valentina, né, do poliamor, e eu disse que acho que as crianças elas normatizam essas situações que os pais trazem. Eu acho, de verdade, acho que esse é um outro dilema que a gente tem que gravar, de quando as crianças elas são colocadas nesse tipo de situação, né? Muitos pais ou mães dizem assim, não vou me envolver para não expor meu filho, tal. Eu vou falar sobre isso no próximo dilema, mas minha mãe, uma figura muitíssimo importante na minha formação, ela deixou muito claro desde sempre que ela era uma pessoa. Então, pais e mães são pessoas e a gente precisa viver a complexidade do que é ser uma pessoa, mesmo diante dos filhos. Nossa, te beijaria agora. E a terceira Valentina, quando ela pergunta isso, né, que é, ela ama a profundidade que ela nutriu na relação dela, mas ela pergunta sobre essa possibilidade de olhar para outras relações que tragam esse calor da paixão. Sinto que isso é absolutamente natural em tempos de relação, em situações que são atravessadas por um casal, em rupturas que acontecem no meio disso, em vontades desses experimentos como forma, inclusive, da própria relação ganhar um outro sentido. Ou seja, eu particularmente responderia sim para os 3 dilemas. Acho também isso que você falou, né? Um dilema puxa o outro. Do mesmo jeito que você coloca essa questão da sua mãe, Valentina, que ela sempre colocou essa coisa da pessoa, do meu lado, jamais houve uma conversa em casa sobre relação, sobre sexo, jamais. Eu tive que descobrir isso tudo na rua, com os amigos, as coisas acontecendo. Eu perdi a virgindade com 19 anos, meus amigos todos iam com 14, 15 anos pra como é que chama? Puteiro, cabaré, sei lá como é o nome desse negócio. Então a descoberta do sexo foi tardia para mim nesse sentido, inclusive pela falta de diálogo que houve em casa. Então, pensando também nos filhos, é fundamental que essa conversa exista, que eles percebam a gente como pessoas, como sua mãe colocou e trouxe isso para você, ou de outra forma, como indivíduos, e que dentro das individualidades tem componentes de consciência e não consciência que formam a gente, que formam essas vontades, esses desejos, no princípio, os desejos. Sabe o que eu acho também? Que essa geração que tá vindo aí, então pensando em pessoas que têm 10 anos a menos que a gente, 15 anos a menos que a gente, eu acho que essa relação com o sexo ela é muito mais fluida, ela é muito menos encaixotada do que a gente vê, né? A gente é meio normativo na maneira como a gente enxerga as relações. Eu acho que 10 anos para trás da gente, né? As pessoas estão ali entre 15 e 25 anos, porque essas pessoas elas são muito mais livres e elas entendem sim que elas podem experimentar muito mais. E isso é maravilhoso. Posso te falar? Eu acho que as pessoas entre 15 não, mas 18 e 25... Já transa com 15, amor. Não é isso que eu tô falando, é porque eu comecei o episódio falando que não era assunto para menores. Ah, tá, desculpa. Então, sim, mas sim, pessoas de 15 a 25, essa geração
Sim, essa geração tá ouvindo esse podcast, tá dizendo que dois bichos véi careta. Porque é absolutamente normal. A gente, quando conversa com o João, a gente sempre fala. Quando você tiver uma namorada ou um namorado, quando você. Não é? A gente já faz isso com eles, então eles já percebem. Imagina, essa geração vai comer de coco. Será que a gente tem que acrescentar, assim, quando você tiver 2 namorados ou 2 namoradas, será que a gente tem que ampliar ou não? Nessa conversa com o João? Deixa quieto que ele vai entender que pode. Eu tenho medo de onde isso vai dar, assim, porque a gente começa com 2, daqui a pouco a gente tá falando de 3, daqui a pouco a gente não tá falando de poliamor, a gente tá falando de piracanga. Então... Não, eu acho que tudo bem. Acho que só o fato dessa porta estar aberta com o João, de que ele pode exercer a sexualidade dele do jeito que ele quiser. E não só o João, porque João é o mais velho, né? É com quem a gente já tem essa conversa. Porque Irene e Joaquim e Tereza são crianças e criança não namora. Atenção, criança não namora. Mas quando a gente coloca isso pra João, já tem um diálogo muito aberto sobre isso. Tá tudo bem, não importa, você é livre para fazer suas escolhas. E as suas escolhas, elas precisam ser respeitosas tanto para você quanto para quem tá com você. Maravilhoso encerramento desse episódio de Dilemas. Sei nem o número. Ai, que bom, perdemos as contas, isso é bom. Perdemos as contas. É isso? É isso. É isso, belo dilema, belos dilemas. Gente, continue mandando, porque tem muita coisa boa. A gente vai tá tentando dar conta de todos os dilemas. Vamos tentar gravar mais essa semana. Mas muito obrigada, porque tá delicioso de fazer, delicioso de receber o feedback de vocês. A gente tá se divertindo pra caramba. A gente tá amando transar isso junto com vocês. Transar é expressão antiga? Eu acho que é. Transado? Mas eu acho que transado é muito antigo. É muito antigo. Pelo amor de Deus. Um podcast transado para você. É assim? É velho? É isso? Mas a gente tá a gente tá adorando gozar junto com vocês neste podcast da Podcastofera. Como é que chama isso? Podcastalândia? Podcastorgia? A gente é velho, a gente não sabe. Suruba podcasteira, hoje tá valendo tudo. Não, falando sério, foi incrível vocês terem trazido esses dilemas. Que a conversa continue, companheiras e companheiros. E é isso, encerramos por aqui com um beijo enorme e o velho Lula livre. Um beijo. Solta a vinheta, acabou. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.